cultura ballroom foi criada principalmente por pessoas negras, latinas e LGBTs, e é definida por práticas sociais que dialogam houses, balls e sistemas de gênero. As houses funcionam como uma configuração familiar, uma hierarquia. É uma estrutura social que serve como fonte de apoio para os membros da comunidade e também onde os integrantes da house se reúnem para organizar e treinar para as competições. Essas famílias são lideradas por mothers, que na maior parte das vezes são homens gays e mulheres trans ou travestis que atuam como mães, e por fathers, que geralmente são homens gays ou trans. O papel desses pais é orientar e cuidar das pessoas que compõem a casa. Essa relação familiar é de grande importância porque essas pessoas muitas vezes são rejeitadas pela própria família ou sofrem com o preconceito no dia a dia. When someone has rejection from their mother and father or their family, when they get out in the world, they search. They search for someone to fill that void. I know this for experience because I've had kids come to me and latch hold to me like I'm their mother or like I'm their father because they can talk to me and I'm gay and they're gay, and that's where a lot of that baldness and the mother business comes in, because they're real parents and give them such a hard way to go. They look up to me to fill that void. Outro papel importante das houses é organizar as balls, que são os bailes e competições. Os integrantes se preparam com danças e performances para competir com membros de outras houses em diversas categorias, que se caracterizam por performances muitas vezes articuladas com o sistema de gênero, que constantemente rompe com os padrões heteronormativos e binários de gênero e sexualidade. A ball is the very word. Whatever you want to be, you be. So at a ball, you have a chance to display your arrogance, your seductiveness, your beauty, your wit, your charm, your knowledge. You can become anything and do anything right here, right now, and won't be questioned. I came, I saw, I conquered. That's a ball. Voguing is the same thing. It's like taking two knives and cutting each other up, but through a dance form. Voguing came from shade because it was a dance that two people did because they didn't like each other. Instead of fighting, you would dance it out on the dance floor, and whoever did the better moves was throwing the best shade, basically. No touching, neither one of you. If you touch, I'm chopping you. I'm telling you right now. You could take the pantomime form of the Vogue. This is what generally sometimes I do, is I make my hand into a form like a compact or makeup kit, and I'm like beating my face with blush, shadows, or whatever to the music. Then usually I'll turn the compact around to face that person, meaning like almost like my hand is a mirror for them to get a look. Then I'll start doing their face, because what they have on their face right now needs a dramatic makeup job. So voguing is like a safe form of throwing shade. Bem, falar do início da ballroom é voltar à periferia de Nova York. E aqui a gente está num processo de surgimento que remete ao início do século XX. Precisamos lembrar também que estamos em um contexto sociopolítico onde tínhamos altos índices de xenofobia, principalmente contra a imigração latina. Essa época era também marcada pela proibição de práticas sexuais não reprodutivas e, é claro, pelo racismo segregacionista. A presença LGBT e não podemos nos esquecer da comunidade negra e latina foram os responsáveis pelo surgimento da ballroom. E é mais do que uma manifestação cultural desses grupos. Na verdade, a gente está falando de uma rede de apoio e acolhimento aos que se encontravam em situação de vulnerabilidade social. Bom, agora a gente vai passar outro trecho de Paris is Burning, é um trecho curtinho, tem 1 minuto aí, vou passar o trecho, vocês vão ver aí, e vou comentar uns aspectos que eu acho que é relevante a gente discutir aqui. The well-dressed men of the 80s get into the suits and get into the pumps. In real life, you can't get a job as an executive unless you have the educational background and the opportunity. Now, the fact that you are not an executive is merely because of the social standing of life. That is just pure thing. Black people have a hard time getting anywhere. And those that do are usually straight
In a ballroom, you can be anything you want. You're not really an executive, but you're looking like an executive. And therefore, you're showing the straight world that I can be an executive. If I had the opportunity, I could be one, because I can look like one. And that is like a fulfillment. Your peers, your friends are telling you, oh, you make a wonderful executive. Bom, então vocês viram aí, né, um trecho do documentário Paris is Burning, né? Quem tá narrando por cima é a Dorian Corey, né, uma pessoa que viveu aí na época na comunidade Ballroom, né? E o que tá acontecendo aí, né? Eles estão mostrando um pedaço de um ball, né? Um baile, é a categoria de executivo, né? Então o que eles estão fazendo? Os membros aí desse ball, eles se vestem como executivo, imitam, né? Fazem uma simulação visual, imitam os modos de agir e de se vestir de um executivo, né? A grande questão aí é por que eles estão fazendo isso, né? Qual que é o ponto aí, né? Bom, no começo do trechinho, a Dorian Corey fala, né? Olha, as pessoas dessa comunidade negra, comunidade LGBT, comunidade Ballroom e tal, elas não conseguem acessar esses cargos, porque existem barreiras sociais que bloqueiam elas, né? Então, a instituição racista, instituições homofóbicas e tal, dificultam o acesso dessa comunidade a posições e cargos elevados, né? Seja politicamente ou economicamente, né? E então eles fazem essa atividade de imitação, mas para reforçar a identidade deles no sentido de dizer, olha, eu sou capaz de ter esse cargo, eu consigo ter esse cargo, consigo ser um executivo. Por que então existem poucos, né, semelhantes a mim, poucos, né, no sentido, poucos LGBTs, poucos negros, em cargos elevados, né? Então, essa categoria, essa movimentação, esse ball, ele funciona como uma forma de questionar as estruturas de poder e econômicas, hierarquias existentes nas sociedades que rebaixam a comunidade negra e a comunidade LGBT, que marginalizam essas comunidades, né? Ou seja, ia mostrar a capacidade e o potencial das pessoas que vivem nessas comunidades, né? As pessoas que são dessas classes. É dizer, olha, um gay pode sim ser um executivo, um negro pode sim ser um executivo, tá? Então surge aí uma forma de questionamento e até mesmo, em certo modo, de denúncia das estruturas, né? Bom, a gente pode relacionar essa ideia de resistência do Vogue ao conceito de poder disciplinar do Michel Foucault, né? Michel Foucault foi um intelectual do século XX, do século passado, e ele cunhou algumas ideias aí. Poder disciplinar é uma delas, né? O que é o poder disciplinar? A ideia das instituições elas estarem constantemente tentando tornar o sujeito em um corpo dócil, né? Docilizar, vamos dizer assim, o ser. Fazer ele ser uma coisa obediente, né? E, de certa forma, controlar ele, né? E sob esse contexto, a afirmação de identidade que ocorre dentro da cultura ballroom, ela reforça a diferenciação dos membros dessa cultura em relação ao que seria criado por essa disciplina, né? Então é como se o poder disciplinar estivesse tentando criar caracterizar os sujeitos de uma certa forma, e a cultura ballroom caminhasse num oposto disso, né? Agora, saindo um pouco desse aspecto da identidade deles, né, da comunidade ballroom, e entrando mais em como essa cultura interage com outras culturas, ou com o que está exterior a ela, tá? Bom, o estilo de dança utilizado na comunidade ballroom, tem alguns, né, o principal aí, creio que é o voguing, ou o vogue, né? Como é que ele funciona? Bom, os famosos, eles posam para grandes revistas, em ensaios fotográficos e também tiram foto em Oscar, posam para Oscar, essas coisas. E a comunidade ballroom, ela extrai essas poses e utilizá-las para formular as danças, a dança do voguing, né? O nome Vogue vem da revista, vocês conhecem a revista Vogue, uma das maiores revistas de moda do mundo, né? Bom, vale dizer, não é só dessa revista que eles extraem as poses
E também não é um processo tão simples assim, né? Só pegar uma pose, pronto, acabou, não faz mais nada, né? É óbvio que tem outros elementos envolvidos, mas destacando esse em específico, para mostrar como ela se apropria de elementos que estão de fora dela, tá? E, bom, da mesma forma que o ballroom aproveita elementos que vêm de fora e incorpora esses elementos, o ballroom, ele mesmo, também é aproveitado por o que está fora dele, tá? Como assim? Bom, a Madonna, por exemplo, ela já realizou uma música sobre a comunidade ballroom chamada Vogue, né? O nome da música é Vogue, fala sobre Vogue, tá? E a coreografia é de... isso mesmo, Vogue, né? A coreografia foi feita pelo Willie Ninja, que é um membro dessa comunidade ballroom, né? Além disso, o Museu de Arte Metropolitano em Nova York também já fez uma exibição sobre ballroom, né? Em 2019. Além disso, a gente tem algumas escolas de dança incorporando esses estilos, e ele está começando a aparecer em algumas séries ou episódios de shows também. Como, por exemplo, a gente tem hoje em dia a série Pose, né? Tem 2 temporadas aí, acho que é da Fox, e o RuPaul's Drag Race também fez uma competição que era baseada no Vogue. No Brasil a gente também tem alguns movimentos, alguns eventos da comunidade ballroom, mas isso vai ser tratado mais adiante. Bem, tudo isso para dizer que o Vogue ele foi ganhando notoriedade, você vê, e se expandindo dentro da cultura popular em geral. Ele começou a aparecer em outros meios fora da comunidade ballroom, né? Essa troca de influências entre diferentes culturas, ela foi uma situação que foi estudada por um historiador, né, do século XX, que é o Carlo Ginzburg, né? Ele escreveu um livro chamado Queijos Vermes, né, onde ele cunha essa ideia de circularidade cultural, tá? Então ele vai falar sobre essa troca de influência entre as culturas. E, de certa forma, a cultura ballroom, né, no seu contato com o que é externo a ela, corrobora essa ideia. Bom, esse processo de expansão do ballroom para fora da comunidade do ballroom, né, então, para além das comunidades negras e LGBT, acaba esbarrando em um processo de apropriação cultural e até mesmo mercantilização dessa cultura, né? É importante, sim, que o ballroom tenha reconhecimento e apreço da sociedade geral, mas é ainda mais crucial, mais importante, que esse reconhecimento e esse apreço se convertam em mudanças reais para os grupos que fizeram essa cultura, né? Então, que não só a cultura do ballroom é reconhecimento, mas também que a comunidade negra e a comunidade LGBT comecem a ganhar respeito, né? Dignidade que merecem. Mais importante que o ballroom, que a comunidade do ballroom apareça em séries, eventos e músicas, ela escrever roteiros, né, e letras de música ela mesma, e promover seus próprios eventos e que as pessoas vão nesses eventos, né? Não temos uma data exata de quando a cultura ballroom veio para o Brasil. Porém, desde que chegou, foram abertas novas categorias nos bailes para se incluir a cultura brasileira, como as categorias samba no pé e o baticu versus passinho. A categoria que eu vou apresentar é samba no pé. E eu acho que eu nem preciso explicar o porquê que essa categoria é tão a nossa cara, né? Muito que bem. Espero que gostem. A House of Shaska é um coletivo de Vogue nascido em agosto de 2018 e fundada pelo dançarino Bruno Salera. Antes de se oficializarem como a primeira house do interior, a House of Shaska nasceu como um grupo de estudos e pesquisas nas áreas de Vogue e de Wacking. Ela foi a primeira kick house de Sorocaba e foi o farol que colocou o interior de SP em evidência para a cena ballroom do país todo. Após ela ter nascido, também nasceu no interior a House of Ubuntu em maio de 2019 e a House of Odara de Campinas em dezembro de 2019. Eu me inseri dentro da cultura ballroom dentro de 2015. 2015 eu comecei
a pesquisar mais sobre o que era, né? E eu me inseri mesmo caminhando em balls em 2017. E já em 2017, eu tinha contato com um grupo. Na verdade, já tinha umas pessoas que eu treinava em 2015, 2016. Em 2017, surgiu a oportunidade de desenvolver um grupo de estudos nas vertentes de wacking e voguing, onde eu estava dirigindo. E daí, no meio desse surgimento desse grupo, era para eu selecionar algumas pessoas para estudar junto, que eu soubesse que teriam interesse. E daí eu fui escolhendo, né? Escolhi a Luara, escolhi o Henrico, escolhi o André, que consequentemente são pessoas que estão hoje na House of Shask. Esse grupo acabou criando uma afinidade muito grande. Acabou criando uma energia, um companheirismo, assim, grande mesmo. E naquela época eu já estava inserido nas balls, então comecei a caminhar nas balls e eu comecei a ver as casas surgindo, as primeiras kick houses do Brasil surgindo. Na época eram muito poucas, era House of Avalanche, era House of Kazoo, House of Hands Up, só essas na época. E eram muito poucas, muito poucas. Hoje, imagina, só no estado de São Paulo deve ter umas 30. E eu caminhando e a cena sabendo que eu estava tendo um grupo aqui, eu não tinha meio que oficializado como house ainda, porque eu entendo quão sério, quão importante é você ter uma casa. Uma casa da Ballroom é uma coisa muito séria. Ainda mais quando você é líder dela, você representa ela no Brasil e fora. Então isso é uma coisa muito séria. Porque é um grupo de pessoas, além de um grupo de dança, é um grupo de pessoas que depende de você. Que tá ali por você, entendeu? Que a gente não tá mais no mesmo contexto de quando as casas surgiram, que era uma casa para acolher as pessoas que muitas vezes não tinham aonde morar. Mas esse acolhimento continua de outras formas, ressignificado, entende? Até que no dia 26, eu já estava com essa ideia, mas no dia 26 de agosto de 2018, um pouco antes eu tomei frente de ter uma reunião com a galera do grupo. E falei, galera, eu tô pensando em abrir minha house para fortalecer, para fomentar a cena aqui do interior, para fazer a nossa cena expandir. A gente tem um potencial muito grande. Eu quero fazer isso acontecer. Essa cena já me salvou de várias formas e eu acho que é a minha forma de retribuir e de inserir outros corpos e outras pessoas que devem estar nesse lugar. E eu tenho esses privilégios de conseguir fazer isso. Então eu quero utilizar disso pra gente fazer esse rolê. E a galera topou. E daí surgiu a House of Shask. A gente teve muitas mudanças, eu aprendi muito pra cacete. Eu já quebrei muito a cara, eu já me emocionei muito, eu já fiquei muito mal, eu já fiquei muito triste. Eu já pensei em desistir 1000 vezes, porque não é fácil. Não é fácil você ter uma casa. Uma casa de voguing não é fácil mesmo. E a comunidade Ballroom nunca vai ser uma comunidade fácil. Não dá pra romantizar que é um lugar de amor e carinho, porque não é. Mas é sobre literalmente você entender seu lado materno, paterno e entender aqueles corpos, entender que cada um tem a sua vivência e entender que a sociedade afeta aquelas pessoas de diferentes formas e como você pode lidar isso. Oi, eu sou a Milene, da House of Shask. Eu conheci a cena ano passado, em 2019, através do meu father, Bruno Salera, e eu não sabia nada sobre a Ballroom, até que eu recebi um convite dele para entrar na House, e isso me permitiu conhecer a cena mais de perto. E para mim, estar inserida no meio da Ballroom, e principalmente dentro da House, é muito sobre apoio, saber que tem pessoas com vivências diferentes, lutas diárias diferentes, e é sobre você estar ali, apoiando, compartilhando essas histórias, aprendendo um com o outro, crescendo como pessoa e se tornando como uma família. E antes da pandemia, era muito mais fácil haver essa troca um com o outro, por a gente sempre estar se encontrando nos treinos, que era quando a gente estava ali junto como house. E as balls também, quando a gente se encontrava para festejar, para apoiar cada um que ia entrar nas categorias.
As balls, ela já é uma troca de energia, de sentimento muito grande, né? Todo mundo que tá ali tem uma história, está ali para celebrar e por um momento não ter medo de ser quem é. Então estar ali com todo mundo era muito gostoso, sentir toda aquela energia era muito bom. E com a pandemia, sendo o único modo de contato a internet, a relação da House ela foi muito afetada. Porque não é todo mundo que consegue estar ali conversando por mensagem, cada um tem seu horário, seus compromissos. Então a gente foi se afastando. A gente tentava manter esse contato, né, essa troca um com o outro, fazendo chamadas de vídeos por mensagem mesmo, mas a gente teve um grande afastamento da House. As balls também, elas foram afetadas, já que era um lugar de encontro e por conta do isolamento social não é permitido sair. E então elas não aconteceram, elas aconteceram online, as balls, houve balls online, mas não é a mesma coisa e não era a mesma troca de energia, né? Já que é diferente do presencialmente. Então tudo que a gente tinha de escape dos problemas do mundo real, que eram os treinos e as balls, a gente acabou não tendo. E o nosso contato foi diminuindo, já que a gente não tinha um foco em conjunto, já que não podia existir treino, balls, a gente não tinha um foco juntos, então isso acabou diminuindo o nosso contato. Então, é fato que a pandemia, tendo o isolamento social, ela afetou a nossa relação, a nossa proximidade. E por mais que a gente tente manter essa relação e o contato pela internet, é muito mais difícil e muito diferente do presencialmente. E a gente acabou tendo esse afastamento. Mas, além disso, de tudo isso, a gente tenta manter o contato, estar ali um pelo outro, como a gente consegue. Dentro de todas essas consequências da pandemia, do isolamento social, a gente tenta estar ali um pelo outro do modo que a gente consegue. Quem nos apresentou o Ballroom foi o Arthur, um dos integrantes do grupo. Logo nas primeiras semanas, quando estávamos discutindo sobre qual seria o tema do trabalho final, ele trouxe a ideia de falar sobre um grupo de dança de Sorocaba, sua cidade natal. Todos concordamos, mas nenhum de nós tínhamos noção do quão desafiador isso seria. Encontramos poucas fontes que falavam sobre o ballroom no Brasil, então resolvemos ir na origem. Assistimos ao documentário Paris is Burning, que mostra o início desse movimento e a importância das houses em um contexto de segregação de homens e mulheres, negros e latinos. Tivemos também a oportunidade de assistir a um festival organizado pelo Sesc Sorocaba, onde a House of Shaskia, que inspirou o tema do nosso trabalho, fez uma performance espetacular. Todos queríamos que a pandemia acabasse para podermos assistir aquela apresentação ao vivo. A parte mais difícil, no entanto, foi conseguir entrevistar o responsável pela House, já que agora eles estão voltando aos treinos e sua rotina tem sido bem corrida. Apesar disso, tirou um tempo para responder algumas de nossas perguntas, contou um pouco sobre como tudo isso surgiu e ficamos muito felizes em saber que a House of Shaskia é fruto de um grupo de pesquisa sobre a cultura ballroom e o Vogue. No final, concluímos que a House of Shaskia resistiu à pandemia, assim como a cultura ballroom tem resistido ao longo dos anos, e aprendemos a reconhecer elementos da cultura pop do nosso dia a dia que fazem parte da cultura ballroom.